30 anos sem Kurt Cobain. 30 anos. 8 de abril de 1994, infelizmente, aos 27 anos de idade, ouvindo o disco Automatic for the People, do R.E.M., ele escreve uma carta fúnebre e dá um tiro em si mesmo. Nas margens de um lago maravilhoso, da mansão maravilhosa que ele tinha, no centro de Seattle, vizinhos de executivos da Boeing, da Microsoft, numa área muito nobre da cidade de Seattle. A mansão de Kurt Cobain até hoje é um lugar de reverência dos fãs que frequentam, que tem lá seu espaço, tem lá suas pichações, seus recados em liquid paper, em bancos. Hoje, essa mansão é cercada, né? Você não tem acesso visual por causa da plantação das plantas, mas você tem essa frequência. André Rodrigues, eu tenho aqui uma pequena biografia do Kurt Cobain. Eu separei aqui a discografia, mas antes de entrar em detalhes técnicos, jornalísticos, e peço a você que nos acompanha aqui, responda a enquete aqui que está rolando. Qual o melhor disco do Nirvana? O Nevermind lidera com 60%, o In Utero segue em segundo com 27%, o Unplugged, o acústico, segue com 13% e o Bleach tem nenhum voto, 0%. Vote você no melhor disco do Nirvana, na sua opinião. André Rodrigues, como você é mais jovem, você não viveu o fenômeno Nirvana como eu vi, eu vou dar um outro tipo de relato por ter vivenciado, acompanhado isso enquanto agente consumidor de cultura pop. Em que momento você conheceu o Nirvana? Em que momento você ouviu? Impactou, não impactou? Faça um relato pessoal da sua... Do conhecer e do envolver-se ou não com Nirvana, por favor. Sim. Cara, olha, foi a banda, talvez, Beatles e Nirvana, e The Doors também, eu acredito. As 3 bandas da minha adolescência. Mas é aquela coisa, Costa, eu cheguei tarde no rock, né, bicho? Porque, parecido contigo, mais ou menos, meus pais eram consumidores de MPB, de música brasileira, sim, meu irmão, de manhã e tarde de noite. Então, eu com 5, 6 anos de idade, meu negócio era ouvir Altemar Dutra, pô. Era um negócio, assim, falando sério, cara. Eu ouvia, pô, Ray Conniff, sei lá, Roberto Carlos. Tanto é que eu nunca perdi um amigo por política. Se falar mal do Roberto Carlos na minha frente, perde minha amizade. Simples assim. Do rei na minha frente, não fala, não. Então, eu sempre fui o cara do samba. Ouvia muito samba, né? Meu pai e tal. Eu gostava, na minha infância, era de Jorge Aragão. Eu gostava era de Zeca Pagodinho, de Beto Carvalho, de Caetano, de Chico, de disco, que era o que eu vi em casa. Eram os discos que tinham na minha casa, entendeu? Porque eu ainda peguei o tempo do disco, né, cara? Eu nasci em 91. O primeiro seu qual foi? Seu mesmo. Meu primeiro disco? Seus pais. Cara, aí que tá, bicho. Eu acho que o primeiro disco que eu comprei pra mim, malandro, Mamonas, né? Assim, na infância, eu acho que o primeiro foi Mamonas, aquela explosão midiática na TV e tal. Tá bom. Mas eu era esse cara... Era o primeiro adulto. Esse é o primeiro infantil. O primeiro adulto, assim, que você primeiro já adulto, adolescente. cara, eu acho um disco... Cara, O Tempo Não Para, ao vivo, do Cazuza, mano. O Tempo Não Para, ao vivo, que não era disco, era CD, né? Já era CD e tal. Mesma coisa. Sim, mas eu me recordo assim, que eu comprei, eu falei, eu quero esse, sabe? Foi O Tempo Não Para, do Cazuza. Mas aí, bicho, eu cresci ouvindo samba, MPB e tal, né? Música standard, americana, sei lá, Frank Sinatra, aquela galera e tal, né? Me fugiu o nome do cara agora que eu queria falar o nome dele, porra, que cantou com a Lady Gaga e a Amy Winehouse. Tony Bennett, pronto, essas coisas. De modo, Costa, que com 12 anos, ali sei lá que série eu tava, cara, quarta, quinta, não sei. Um amigo meu, Gustavo, era muito grunge. Mas era muito grunge. E aí, bicho, ele colocou um dia na casa dele pra gente ouvir Nirvana. Agora eu nem me lembro qual era o disco. Eu me lembro da canção. Primeiro que eu ouvi era Come As You Are. Come As You Are é que disco? Ou é do Nevermind ou do acústico. Tá, perfeito. E aí o que acontece? Quando você ouve aquilo, bicho, muda a cabeça, mano. Quando você é adolescente, muda a cabeça, porque aí é aquela coisa do Kurt, né, cara, da revolta, porra, eu vou ser do jeito que eu sou, vou confrontar o mundo, meus pais, o escambau, e o professor, e o cacete. E aí me apaixonei por Nirvana, foi uma das primeiras bandas mesmo que me pegaram.
e que me fizeram sair um pouco dessa coisa do samba e da MPB, junto com Beatles, né? Beatles, sim, porque já tinha na minha casa. Meu pai tinha alguns discos dos Beatles, meu tio também tinha Mas o algumas Nirvana coisas. tá seco, né? Seu pai e sua mãe não ouviam Nirvana. Definitivamente não, né? Definitivamente meu pai não colocava na sua radiola a música Lithium para ouvir. Definitivamente não. Mas aí foi uma paixão à primeira vista, cara, sem sacanagem. Sem sacanagem. E eu tinha uma dificuldade, eu confesso que eu tinha uma dificuldade, cara, eu me recordo disso, de aceitar a musicalidade ou a sonoridade, a palavra certa é essa, do rock and roll, sacou? Não era uma coisa que me, sabe, que me pegava. E os dois grandes impactos que eu tive, eu me recordo profundamente, foi Nirvana, quando eu vi, eu achei aquilo extraordinário, e depois o The Doors, cara. Eu me recordo de ouvir um CD do The Doors, cara, e a primeira música era Bend Down So Long. Ela bend down so better than long. Quando eu vi aquilo, mano, eu me recordo que tava quase dormindo, pá, um Discman. Eu, pum, abri o olho, falei, caralho, o que é isso, mano? Sei lá, 11, 12 anos, não sei. Mas foi assim que eu conheci o Nirvana. E aí, Costa, eu devolvo a pergunta e eu quero duas. Como você conheceu o Nirvana e onde você estava no dia da morte do Kurt Cobain? Que eu acredito que é uma coisa bem marcante, né? Quando você recebeu a notícia. Interessante. Assim, o Nirvana, eu não tenho essa memória, assim, cara, porque eu já estava envolto na cultura do rock já, embora muito jovem. Eu começo a ouvir som, como te falei, em casa, mas ouvindo uma MPB mais roqueira, do Caetano, da Rita Lee, do Mutantes, do Raul. Ou seja, era uma MPB que na época chamava MPB, hoje eu até chamo de rock, sabe? Mas na época eu chamava de MPB. De Brasil mesmo, cara, eram os mineiros e o Chico Buarque. Não chegava no Jorge Aragão, não chegava nada de. Isso era uma cultura de rua. Lá em casa era muito roqueiro mesmo, assim, pegando o seu parâmetro agora, porque até a música brasileira era aquela música brasileira mais roqueira, sabe? De música brasileira, velho, eram os mineiros mesmo, que já são Beatles, na verdade, nem é tão música brasileira assim. É mais o Chico mesmo, cara, sabe? Assim, agora, olhando para trás, era isso, cara, era mais o Chico, porque o Jorge Ben não era tão frequente, o Tim Maia não era tão frequente, a Bossa Nova não era tão frequente, sabe? Os meus pais eram, na verdade, já roqueiros brasileiros, digamos assim. E vem a geração 80, né? Que aí meus pais gostam muito, né? Do Titãs, do Paralamas, do Léo Jaime, da Legião, tudo isso tocava muito lá em casa. Então, ou seja, eu já vinha nesse cenário e o Nirvana, cara, provavelmente eu ouvi no rádio, cara. Provavelmente não. Talvez anunciado pelo José Luiz, inclusive. Porque a rádio que eu ouvia na época era 99, que era a rádio pop rock, de 90 para 91. Lembrando que o Nevermind sai em 91, o estouro do Nirvana se dá em 91. Quando ele tira o Dangerous do Michael Jackson da parada e entra no primeiro lugar da parada Billboard. Então o Bleach não foi esse Não, sucesso estrondoso. não, o Bleach é underground. O Bleach vendeu 20 mil cópias. Só quem estava muito ligado em rádio universitária norte-americana chegou. É o segundo disco que estoura. É o Nevermind que estoura. Entendeu? O Bleach não aconteceu. O Bleach é de 89, né, cara? Então, assim, nada aconteceu ali. E aí, cara, provavelmente eu vi o Nirvana no rádio. Eu me recordo de um momento, cara, que um amigo, o Murilo, dois amigos, o Murilo e o Rafael, eles mudaram do prédio que a gente morava na Independência, mudaram para a parte mais rica do setor aeroporto ali, que é ali perto do Agostiniano. Aquela parte ali é a mais rica do setor aeroporto, que a parte que eu morava era mais pobre, classe média baixa. Hoje, sei lá, hoje eu nem sei, na verdade, bagunçou tudo. Mas, assim, aquela época era a classe média baixa e a classe média alta do setor aeroporto era a Avenida Pires Fernandes para cima ali, sabe? A X para cima. Eles mudaram para lá, para um prédio bonito e tal. E eu fui lá, e eles já tinham equipamento de CD, né, cara? Eu fui ter CD só quando eu comprei, quando eu já estava trabalhando. Assim. Meus pais não tinham dinheiro para comprar CD. Você vai, o CD era caro, né, velho? Aí eles já tinham CD e colocou lá, cara, o Nevermind. Mas eu já tinha uma noção que era Nirvana. Ou de ler ou de ouvir na rádio, não me recordo, mas aquele foi o primeiro que me impactou. E aí eu levei uma fita para. Não lembro se foi o Rafael ou o Murilo, não lembro na casa dos dois, porque eles mudaram para o mesmo prédio, por coincidência. Eles gravaram para mim a fita cassete, e essa fita cassete do Nevermind foi que me acompanhou, cara. E aí eu ouvi em casa, ouvia no Walkman, cara, sabe? E me impactou muito, assim, E aí, claro, conheci o Ramones naquela época também, eu me abri para um rock que saí da referência dos meus pais, né? O rádio que me trouxe as informações, fora o que os meus pais traziam, musicais.
E aí já cheguei no MTV, né, cara? Lá para 94, 95, 94, 93, 94, cheguei a MTV em Goiânia, só que a gente não tinha em casa, porque era caro. A minha tia Não, mas não viu, tinha mais, não era aberto. não, era TV a cabo, multicanal chamava, que é a NET Tá. hoje, era multicanal. A minha tia viu e colocou. Aí eu levava a fita de VHS, ela gravava a fita, ela botava para gravar a fita à tarde, ia pro trabalho, aí no dia ela me entregava. Aí quando eu assistisse, eu devolvava para ela, aí ela gravava um dia qualquer, aleatória, programação, às vezes à noite, às vezes a hora que ela tivesse um tempo. Ela deixava 6 horas gravando até acabar, me entregava a fita. Eu assistia e devolvia para ela, essa fita E era VHS, o que? Era entendeu? clipe, basicamente clipe. Basicamente clipe. E aí o Nirvana passava muito, né? E aí, cara, o Nirvana ficou grande, né? Porque aí eu lia a Bis, eu lia a Placar e a Bis nessa época, né? As duas revistas que eu lia, sabe? A Placar e a Bis. Então, assim, eu comecei a entender, eu lia jornal, sabe? Eu comecei a entender, comecei a acompanhar, comecei a ficar fã, sabe? Saber daí, entender, já tinha uma importância, cara. Você já compreendia que era relevante, sabe? E talvez seja uma visão de um pré-adolescente. Pensar que em 94 quando ele morre, eu tinha 14 para 15 anos, eu faço 15 anos em maio. Então, assim, é uma leitura ainda de alguém com o coração muito aberto perante tudo, sem muita dimensão, sem nenhuma dimensão histórica. Eu já sabia naquele momento, pelo menos na minha cabeça, que era algo importante, que era algo relevante, que estava acontecendo algo ali. E a morte, cara, do Kurt Cobain, no dia 8 de abril de 94, perdão, 5 de abril de 94, 8 de abril é quando o Popular publica em Goiânia a morte dele. Ah, a impressão que eu tinha que já era esperado, cara. Porque poucos dias antes, cara, ele teve uma overdose lá em Roma, tipo um mês antes do suicídio. Fizeram até a piada na época, chama Coma em Roma, sabe? Porque ele meteu pra dentro, cara, um monte de analgésico e meteu champanhe por cima. Foi uma tentativa de suicídio, né? Só que na época não se entendeu como uma overdose. Hoje, olhando para trás, eu compreendo que ele já tentou se matar em Roma, cara, Sim. sabe? Por que essa angústia, cara? Por que isso vinha no peito dele, cara? Ele era uma figura tão inteligente, porque assim, é um adjetivo muito pouco colocado por Kurt Cobain, cara, sabe? 30 anos dá um distanciamento de você reconhecer. Ele era alguém muito inteligente, André, sabe? Porque assim, visceral, ousado, irrequieto, autodestrutivo, são adjetivos que acompanham com tranquilidade Kurt Cobain, cara. Inteligente, eu não vejo as pessoas falarem. O Kurt Cobain, cara, ele citava nomes do rock dos anos 60, 70, os Mutantes, que não eram os Mutantes de hoje, cara. Os Mutantes, cara, não existiam nos anos 90, cara. A Rita Lee tinha engolido todos, cara. Ninguém sabia que a Rita Lee tinha tocado nos Mutantes nos anos 90. Cara. Ele vem cá, no Brasil, ele deixa uma carta para Arnaldo Batista, um Isso é bilhetinho. lindo, né? Ele Isso é lindo. citava, ele citava esses nomes, e ele citava os parceiros também, cara, geracional. A filha dele, a Frances Bean Bacon, o padrinho dela é o Michael Stipe, do R.E.M., o disco que tocava quando ele se matou, cara. Era alguém que estava muito ligado, André, era muito inteligente, sensível, coração sensível. Sim, isso. Poeta, né, cara? Um Que artista, né? Um um artista. artista desenhava, sabe, que, cara, a autodestruição pegou, cara, pelos seus demônios. Alguém que o pai espancava, alguém Não, que uma família toda zoneada, uma saúde zoneada. E aí tem a não, adicção, tá. óbvio, cara. Fumava igual uma porra, velho. Uma úlcera no estômago que ele tinha. Imagina o tanto de cigarro. O que essa úlcera não fazia, velho, com tanto de cigarro que ele fumava, cara? Sabe? Só doía, velho. Cara, é uma pena, porque assim. Alguém que tinha muita lenha pra queimar ainda, sabe? Claro, Muita lenha pra claro. queimar. Não, e sem dúvida nenhuma, Costa, alguém assim que morreu muito jovem, né? 27, não é? É do Clube dos 27, não é? Alguém que morreu muito jovem, A mãe assim, dele antes de. chamou de Clube dos Burros, né? Isso. A última vez que encontrou com ele, vindo ele, disse que ele tava muito magrinho, já muito problema. Ela Sim. virou a mãe dele e falou assim: não vai entrar no Clube dos Burros, que é o Clube dos 27. E ele entrou. Mas é aquela coisa, né, cara? Um sujeito que morre com 27, ô Costa, morre sem conhecer porra nenhuma da vida. Morre sem, assim, sem a mínima noção do que seja sabedoria. Levando em conta também, Costa, que eu com 33, você com seus 40 e pouquinhos, nós ainda estamos muito distantes da sabedoria, né?
nós temos uma vaga noção, assim, sabe, Mas é cara? arrogância juvenil, né? É, cara, mas imagina os 27 depois da vida que esse cara teve, porque assim, o Kurt é um cara que, pô, com 15, 16 anos, vivia de morar de favor, né, cara? Na casa dos outros, né? Dormindo na beira do rio, velho, apanhando do Porra, pai, cara. ele teve uma Sabe, vida de merda. E assim, Costa, só e que aí ele talvez. tem a sorte, né, velho? Ah, Olímpia, que é uma cidade universitária, porque ele não era de Seattle exatamente, ele é tipo, sei lá, né? uhum, Nem Aparecida de Goiânia de Seattle, é tipo Goianira, é mais longe, assim, sabe? Uma sim, cidade bem menor, uma cidade de 18 mil habitantes, sabe? Pequenininha, cara. Só que uma cidade universitária muito perto, Olímpia. É por isso, inclusive, que é bom, cara, 30 anos de distanciamento histórico. O Kurt, ele trazia pautas, cara, como homofobia, como racismo, como não tocar num festival patrocinado por uma droga, como é o cigarro, Hollywood Rock. Ele estava, cara, já com uma cultura muito século XXI, em 92, André, 93. Olímpia, essa cidade universitária, foi muito importante na formação dele nesse momento perdido. Imagina quanto acesso universitário não foi. E outra, ele era um menino querido ali. Pô, menino de 15 anos que cola aqui conosco, os universitários de 20, entendeu? Então tava indo bem pra cá. Imagina, eu tô projetando isso. sim, Chegou a sim. adolescente numa festa de rapaziada universitária de 19, 20, 21. Pô, cuida do menino aqui, cara. Você comeu? Tá aqui usando, ouvindo um som, ouvindo umas conversas, dando um, sabe? É isso aí, velho. Cara, mas olha, e tem outro negócio, Costa, quase certeza disso. Se o Kurt não tivesse passado por todas essas experiências de, de abandono, de rejeição, de humilhação, de penúria, de fome, ele não teria parido o rock que ele pariu, É, sacou? Não é. tenha dúvida disso, porque A o Kurt arte que ele chega ali, pariu. a arte que ele pariu, porque ele chega ali no final dos anos 80, os anos 80, gente, vamos lembrar, foi uma putaria, foi sabe, um negócio de luz de boate do cacete, pô. Todo mundo ali, aqueles Aerosmith, Guns N' Roses, O sabe, glam aqueles rock caras. de Los Angeles. Eles odiavam esse glam rock de Los Angeles, né? Odiavam esse glam rock de Los Angeles. Pois é, só que era o rock que dominava o mainstream, o mundo inteiro, né, cara? E era aquela coisa, é festa, diversão, vamos aproveitar e tal. Aí chega o Kurt, uma depressão do caralho, né, bicho? Isso só, e eu tenho quase certeza disso, a arte dele só foi possível, assim como a arte de qualquer artista, em função da vida que teve, das experiências que atravessou, né, bicho? O problema é que essa vida levou ele pro buraco, né, malandragem? Levou ele pro buraco. Porque assim, Costa, é muito. Cara, a quantidade de substância que esse sujeito ingeriu, qualquer um piraria, meu filho. Ah, Sabe? eu não Quando você sei, mistura. viu, André? Eu Não, não cara. sei, cara. Porque eu acho assim, ok, tem os excessos, mas quantos estão em excesso estão vivos aí, cara? E Claro. outra, Mas não aí, foi o excesso, cara, ele quis morrer. sim, Ele sem tentou dúvida. pelo excesso, ele foi lá e deu um tiro, cara. Eram Sem outros dúvida. demônios ali que habitavam essa cabeça, viu, velho? Claro. Mas, ó, o Manuel Bandeira, né, cara, tem um verso que diz a paixão dos suicidas que se matam sem explicação, não é? Qual era a explicação do Kurt para tirar a própria vida? Milionário, Cara, assim, com uma filhinha de 1 ano e 8 meses, Filhinha de cara. um ano. Cara, assim, já discuti muito esse negócio, o último dia do Kurt Cobain, porque de fato eu sou muito fã do Nirvana, né, bicho? Foi como eu falei pra ti, foi o que fez a minha transição da MPB, do samba pro rock and roll, né? Mas muita gente atribui a vida, ao relacionamento de merda que ele tinha com a Courtney Love. Era Não, muito né, cara? tóxico. Hoje Era a gente muito, tem consciência, era muito tóxico, de fato. claro, era muito tóxico, mas não, né, cara? O sujeito que se mata por amor, por tomar chifre, por escambau de madureira, a culpa não está no outro, não, viu, meu irmão? Eu tenho convicção, a culpa jamais está no outro. Peraí, gente. Cada ser humano é um Você tem a indivíduo. opção, né? Você tem opção, cara. Cada ser humano é um indivíduo. Mas, bicho, é foda porque o que parece é que o Kurt ali não tinha ajuda, não tinha sabe, cara? Não tinha uma válvula de escape. A válvula de escape era o quê, porra? Era subir no palco, quebrar a guitarra e usar qualquer merda depois. É foda, bicho. O fato é que é um desperdício, Costa, porque a gente vê o David Grohl, né, cara? O homem que se tornou o David Grohl, o artista que se tornou o David Grohl. Essa coisa excepcional que é o David Grohl. Grande David Grohl. Mas aí a gente imagina o que seria o Kurt hoje, cara, né? O que ele teria feito, bicho, nesses 30 anos, irmão? Fique tranquilo, pelo menos uns 3 grandes discos.
centenas de grandes shows, indubitavelmente. E teria, Costa, sem sombra de dúvida, amadurecido, sabe? Não só a sua arte, que embora precoce já era genial, mas amadurecido como homem, né, cara? Evoluído como homem, como ser humano, né? Ele perdeu a vida da filha, né, bicho? É foda, mano. É desperdício. É um desperdício. O querido Eric Souza manda aqui aquele superchat, faça você como ele, professor, e fala, Nirvana me lembra a Escola Técnica Federal de Goiás. Eu também, cara, eu recordo, eu fui para aula o dia que o Kurt morreu, né? Salve, Eric, muito obrigado pela presença, cara, me recordo perfeitamente. E eu tenho que lembrar também que a informação não chegava tão rápido, né, cara? Era lento, era difícil. Vamos ver como é que tá a enquete aqui. Qual o melhor disco do Nirvana? O Bleach tá com 15%, Nevermind disparado, velho, com 50%, em Útero com 20% e o Unplugged com 15%. Esse é o resultado. A rapaziada é fã do Nevermind mesmo, né? Porque Nevermind parece uma coletânea, cara, de maiores sucessos. Porque tem o que no Nevermind, Costa? Tem Come As You Are, né? Não, mas calma aí. Não, a gente vai passar disco a disco ainda. Né? Calma. Tá bom. O Dionísio manda aquele superchat e fala, faltando a ideia do Kurt. Falando da ideia do Kurt, o meu é em Útero. Ok, Dio. Obrigado. Walter Santos pintou por aqui. Walter Santos falou o seguinte para você, ó. Eu queria demais ir hoje no cafezinho, porém foi muito em cima da hora. Tem que avisar com antecedência. Valeu, Walter. Valeu, Valtão. Valtão participou do cafezinho há umas 2 semanas. Foi ótimo. Participou no Infiltrado. Foi uma belezura. Grande Valtão. Tamo junto, meu irmão. Seguinte, vamos dar aqui um breve histórico do cenário roqueiro do fim dos anos 80 e dos anos 90. Para a gente contextualizar historicamente, nessa matéria do G1, escrito pela Juliene Moretti. Ela diz o seguinte: reinavam as bandas de hard rock e hair metal com integrantes que sustentavam longas cabeleiras e shows pomposos, com letras muitas vezes sexistas e homofóbicas. Então, em setembro de 91, veio Nevermind, segundo álbum do trio Nirvana, liderado por Kurt Cobain. A banda é na contramão do rock mainstream, ao aparecer com um discurso em favor de grupos formados por mulheres, se opor ao racismo e homofobia e avisar aos adolescentes que eles podiam fazer o que quisessem. O impacto foi tão grande que poucos meses depois do seu lançamento, o disco desbancou Dangerous, do Michael Jackson, do primeiro lugar das paradas. Nevermind é a faixa Smells Like Teen Spirit, cujo título surgiu depois de uma noite de bebedeira com a vocalista da banda Bikini Kill, a Kathleen Hanna, redefiniu a cena musical daquele início de década e colocou de vez o grunge no mapa global da cultura pop. Você sabe essa história? Por que Smells Like Teen Spirit e por que a Kathleen Hanna do Bikini Kill estão nessa história? Essa eu não conheço, cara. Essa eu não conheço. Teen Spirit é um desodorante, tipo um Avanço dos Estados Unidos. É mesmo? Entendeu? Uhum. Que foda, é um desodorante chama Teen Spirit, né? Que tem um foco no jovem, né? Começa a PCC ali para que ele compre ali o Avanço ou Rexona, sei lá, um desodorante popular, sabe? Aí depois dessa bebedeira, né? Eles dormiram lá no mesmo quarto, e tal. Ela escreve na parede: Kurt smells like Teen Spirit. Caralho. O Kurt tem cheiro do desodorante, que é espírito adolescente. Como grande poeta que você colocou, ele tira o Kurt. Smells like Teen Spirit. Ou seja, é dúbio. Para o americano, tem esse sentido dúbio. Do desodorante popular e do espírito adolescente. Nós, gringos, que só fazemos a tradução, a gente vê só o lado mais poético, filosófico da coisa. Que isso cheira como espírito adolescente, que o Nevermind, o Nirvana, Smells like Teen Spirit, tem todo o cheiro de cultura adolescente. Revolta, negação, raiva, mais pop, essencialmente pop. Você sabia dessa história, velho? Não sabia, cara, do caralho. Eu não sabia mesmo que Teen Spirit era um desodorante. E assim, se o Nirvana fosse uma banda brasileira, então a música seria cheira que nem Rexona, né, cara? Seria ou que nem Avanço. Né? Eu acho que o Avanço é mais apropriado ainda, entendeu? Avanço, né? Cara, o Avanço, cara. Lembra a propaganda do Avanço, né? Era um maluco passando Avanço e as mulheres avançando nele, né? Tá certo. Eu acho que é mais pro Avanço, cara. Vamos lá, a discografia do Nirvana. Em 1989, ainda sem o Dave Grohl na bateria, eles lançam o Bleach, né? Que 11 faixas e o grande hit é a About a Girl mesmo, mas tem School,
tem Negative Creep, tem o próprio Blue, Love Buzz, mas é realmente a About a Girl, por conta, inclusive, do acústico, é que deixa o Bleach nessa posição de um álbum ali, né, cara, que pra a hora não vendeu nada, assim. Aí depois que o Nirvana virou o que virou, aí todo mundo foi ouvir, né? Não, é aquela que se tornou um grande álbum depois que a banda explodiu com álbuns, né, com o Nevermind, né? E outra coisa, e o Bleach é produzido pelo Jack Endino, né, Costa? O Jack Endino que depois foi produtor do Titãs, de 2 discos do Titãs, o Titanomaquia e um outro disco que agora me fugiu. Eu acho até mais, viu? Eu acho que são mais álbuns. Né? E depois ele tem um trabalho extenso com o Nando Reis também, vários discos com o Nando Reis. Isso, ficaram e tanto muito que aquela amigos. coisa. É a fase mais pesada do Nirvana, né, cara? Com o Jack Era uma Endino. banda de garagem, né, cara? Era uma banda de garagem ainda, sabe? O Bleach é uma banda ainda que precisa amadurecer, cara. É uma banda muito influenciada pelo punk, pelo Sonic Youth, pelo Pixies, mas é uma banda que ainda... E aí vem o Nevermind, né, cara? Aí realmente, falar de obra-prima, a começar pela capa, né, cara? Que capa é essa? Que capa icônica, né, velho? Como que sintetiza o espírito yuppie, sabe? Muito Nova York, velho. Um bebê recém-nascido, cara, seguindo no anzol a nota do dólar, cara. Como é icônica essa capa, né, velho? Assim, olha, é porque a gente às vezes, cara, vê tanto que normaliza, cara, e esquece o quão bonita essa foto, velho, o quão impactante é esse design, né, velho? Cara, e é foda porque eu abri aqui, né, cara, o Nevermind para ver a sequência de canções. E assim, abre com Smells Like Teen Spirit, depois vai para In Bloom, depois mete Come As You Are. Bicho, assim, se o Nirvana tivesse lançado, sei lá, 15 discos, e um disco tivesse só o Come As You Are, seria, sabe, o disco de ouro. Se o outro cara, tivesse parece só uma coletânea, não parece um disco, assim, é tanto sucesso, cara. Não, aí tem lítio, tem poli. Poli, eu adoro poli, cara. Eu lembrava, eu me recordo de ler a história dessa música, é Poli, When the Crack, um negócio assim. E Poli eu acho que era uma garota que foi assassinada nos Estados Unidos, aquelas coisas loucas do Kurt, né? Eu não sei a história de Poli, eu não sei. Eu acho que é isso, cara. As coisas loucas do Kurt, né? Compôs música pra uma garota que foi assassinada na porra da puta que pariu do Mississippi, tá? É loucura. E termina com Something in the Way, né, cara? Que pra mim é uma das canções mais bonitas do Nirvana, cara. Cara, é um álbum realmente que você olha assim, cara, parece uma coletânea. Assim, eu digo que tem discos que é tanto sucesso, vai lá. E por isso engana, perdão, por isso engana, por isso que a gente pensa que o Nirvana tem vários discos, porque são tantos sucessos no mesmo disco, que você pensa que são só 7 anos de banda, cara. São só 7 anos, é muito curto, é uma carreira muito curta, velho. O cara ele fez muito em pouco, cara. Isso é muito impressionante, cara. Olha o Nevermind, cara. Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Bridge, Lithium e Poly. Isso aqui, 6 músicas, que é uma coletânea, não todas se conhecem. Território Pieces, Drain You, Launch Arch, Stay Away, On a Plane, Something the Way, Endless Nameless. Assim, é uma obra realmente perfeita, cara. O lado A e o lado B. Assim, como esse disco consegue ser tão coerente, tão representativo, cara, e tão voz de uma geração, cara, sabe? Assim, e era aqueles momentos de uma inspiração, cara, suprema, que o cara junta, assim, ele com uma experiência, porque talvez sem o Bleach, o Nevermind não existisse, eles estavam com muita fúria. Claro. Aqui eles amenizam, eles baixam um pouco a fúria do Bleach, cara. E aí tem também, né, cara, Smells Like Teen Spirit tem aquele clipe, cara, porque a gente não pode esquecer do audiovisual também, já tá nos anos 90, já não é só o áudio, tem o vídeo, tem MTV muito popular nos Estados Unidos. Aquele clipe de Smells Like Teen Spirit, cara, começa numa escola, numa quadra, e final da molecada em transe, quebrando tudo, o cara pendurado na cesta de basquete, assim, cara. Imagina pro moleque vendo aquilo, sei lá, em Oklahoma, velho, sabe? Em Kentucky, velho. Na MTV. O moleque saía chutando um cachorro. O moleque saía dando tapa na orelha da irmã mais nova. Era problema, cara, sabe? Só que não era o discurso glam Los Angeles.
tinha esses conceitos ali de Olímpia, da universidade. O Kurt, na verdade, é um pré-woke, ele é um pré-democrata de hoje, ele é um pré-Kamala Harris, saca? Ele tá, cara, ele tava muito ligado nessa conversa, velho. Papo antirracismo, ninguém falava disso, cara, fora um outro punk, velho. Ele já tava com essa pauta. E aqui ele vira maior que o Michael Jackson. Ele bota o Guns N' Roses brega de um dia pro outro, cara. O Guns, que era o sinônimo de rock subversivo, e eu vi isso. Eu tinha a camisa do Guns em 91. Em 93 eu tinha vergonha de usar a camisa do Guns. Caralho, que loucura. Assim, ele deixou a coisa brega. Se fosse, bandana. Bandana. A estética, né, cara? Ele não precisa falar, cara. Sabe assim, bandana. Bandana? Uhum. Cartola? Camisa Cara, mas xadrez. foi assim mesmo. 93, os caras, o Guns já era assim, a tua geração já achava brega. Eu que tava crescendo junto, eu fui reconsiderar o Guns já nos anos 2000, velho. Pode. Sabe? O Guns virou brega. É Bon Jovi, igualzinho, sabe? Não, mas tá beleza. Mas aí a estética que o Nirvana escanteou foi a estética dos anos 80, ok. Mas as bandas dos anos 70, os metaleiros, Led Zeppelin, sei lá... o Nirvana era Black Sabbath, não era Led Zeppelin. Não era aquela ostentação. Era a cocaína e o problema do Black Sabbath. Não era a ostentação hippie do Led Zeppelin, não. Tá. Led era paia. Era Black Sabbath, assim, era Iggy Pop, eram os problemas, cara. Tá. Entendeu? Assim, mas assim, não era da orgia. O Nirvana não sepultou para a tua geração a tradição do rock dos anos 70, né? Black Sabbath. Cara, porque as coisas aconteciam junto e a gente estava no Brasil para a internet, né? Assim, tem que sempre lembrar disso, né? Então, assim, o Led Zeppelin eu conheço pelo meu pai. O Black Sabbath já não é pelo meu pai. O Black Sabbath já é pelos amigos que curtiam Nirvana. Era distinto, entendeu? Assim, o Led Zeppelin meu pai ouvia. O Black Sabbath meu pai não ouvia. Não, cara, mas assim, bicho, você sai de um Scorpions e entra num Útero, bicho. Diferença, bicho do céu, né? Pra mim, agora você entrou. O meu disco preferido é o Em Útero. Sabia? O meu também. O que eu mais... Assim, qual é o meu preferido, eu não sei, Costa, porque eu escutei muito todos e tal, eu adoro todos. E quando você vê as músicas de cada disco, você fica na dúvida. Você fala, caralho, um tem Come As You Are, o outro tem Red Shaped Box e tal. Mas o que eu mais escutei, eu não tenho dúvida disso. O disco que eu mais escutei do Nirvana foi o Em Útero. Eu sei porque eu escutava no MP3zinho, sabe aquele que tinha uma alavanquinha que você fazia assim e passava a música. Lembro demais. Sacou? Quem nunca teve um desse, né? O Em Útero. Tá bem baixo, Costa. Pois é, ele deu um clique aqui assim e na imagem quando você falava e voltou e agora eu não sei o que aconteceu. Tá muito baixo. Pois é. Vou fechar. E vou abrir novamente. Melhorou? Nada, né? Não tenta sair e voltar aí, Costa. Se eu sair, o medo é acabar a live, né? Porque eu criei a live. Né? Mas você ouve baixo, né? Mas tá baixo. O pessoal pode falar melhor aí, mas tá muito baixo. Cara, eu não sei, assim, do nada. Ele deu um clique assim e voltou, sabe? É foda. Melhorou um pouco, Costa. E eu não fiz nada também. Eu sei disso, eu vi, estava parado. Eu continuo. Enfim, voltando à questão do Em Útero, cara. Eu lembro do lançamento do Em Útero. Já era uma banda que eu acompanhava, sabe? Quando saiu, o clipe passou no Fantástico, sabe? A banda já era grande o suficiente para um clipe passar no Fantástico, sabe? Eu lembro domingo, assim, ver o Heart Shape Box, cara. Sabe? Aquele Cristo magrelo, assim, crucificado, aquelas cores estourando em ácido, assim, cara, sabe? Só depois de mais velho que eu fui compreender isso, evidentemente, na época eu não tinha maturidade para isso, sabe? Compreender aquele estouro de cores, assim, no olho. E ali eu acho que a banda teve dinheiro, criatividade e tempo para fazer o que fizeram, sabe? Assim, já era uma banda master, mega foda, só que os demônios do Kurt já estavam atormentando, né, cara? Assim, um relacionamento, como a gente colocou, tóxico com a Courtney Love.
Esses dois nunca poderiam estar juntos, cara. Um puxava o outro pra baixo, um É. puxava o outro pra fossa, velho, sabe? Terem um filho, então, cara, que porra louquice, sabe? Não poderiam nunca ter feito isso, cara, sabe? A Frances Bacon perdeu o pai muito jovem. Tem história da Courtney ter usado heroína enquanto grávida ainda. Então, assim, é uma vida muito pesada, embora, nasceu milionária. Pois é, as Chagas ultrapassam muito os milhões de dólares que ela herdou. E vive até hoje, claro. Mas muito sofrida uma vida, cara. E aí eu entendo, cara, em útero, como a banda em sua maturidade possível. Porque a morte do Kurt veio na sequência. Sim. Porque o acústico e o From the Mood Banks of Ska lá, os ao vivos, cara, é uma banda já em seu momento de palco. Eu acho, talvez, cara, o próximo passo do Kurt, se ficasse vivo mais um tempo, seria um acústico de estúdio. Aí seria um grande disco. E eu não acho que o Nirvana fosse durar muito, cara, pelo fator Foo Fighters, cara. O Dave Grohl nasceu para brilhar. Ele não nasceu para ser um baterista, ele nasceu para ribalta. Ele nasceu para ser um rockstar, como ele assumiu essa função no Foo Fighters. Então, assim, eu acho que o caminho seria uma carreira solo do Kurt Cobain com Chris Novoselic do Nirvana, que era o baixista, continuando tocando com ele porque eles eram amigos de infância. Então, assim, só que o Dave Grohl provavelmente sairia e o Kurt Cobain assumiria. Só que é uma especulação, né? O que faria o Hendrix depois? O que faria a Janis depois? O que faria o Lennon, o Morrison, a Amy, qualquer um, cara, que foi muito cedo, infelizmente. Sem dúvida, cara. Faria? É foda isso. Mas olha, o In Utero, sem dúvida, foi o álbum do Nirvana que eu mais ouvi, né, cara? E eu me recordo, assim, que na minha escola, e sobretudo com esse meu amigo que me apresentou o Nirvana, o Gustavo, a gente era muito difícil. A gente passar uma tarde sem ouvir uma canção, pelo menos, do Nirvana, etc. Já era o tempo do MP3, né? Eu vivi essa época ali nos idos de 2003, 2004, então já era uma coisa assim, já era aquele negócio de baixar música, sabe, etc. E eu me recordo de uma canção desse disco, cara, que é a Frances Farmer, né? Que, aliás, a filha do Kurt chama Frances em homenagem a Frances Farmer, que era uma atriz, né? Uma atriz americana. Que o Frances Farmer will have her revenge on Seattle. Frances Farmer terá sua vingança em Seattle. Porra, esse disco é foda, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Você tem, cara, você tem o quê? Você tem All Apologies, bicho. Você tem Penny Royalty, cara. Sit and drink Penny Royalty, my friend. Você tem Rape Me, né, cara? Puta que Olha, pariu. Rape Me, cara, hoje não seria compreendido, né? Não seria, né? Não, tá Não doido, seria velho. mesmo. Porque isso aqui é uma música feminista, só que um olhar muito ousado pro Kurt da época, mas também hoje seria compreendido como machista pesado, cara. Sabe? Sim. Ou, sei lá, incentivando a violência. Que na verdade é uma ode feminista. É uma ode feminista do Kurt Cobain, cara. Rape Me hoje seria cancelada, certamente, cara. E pra mim a melhor música do disco, Serve the Servants, cara. Talvez a música do Nirvana que eu mais ouvi, bicho. Sirva os servos, né, meu irmão? Ou siga os servidores, como queira. Não, isso é muito bom, cara. Tá doido, é um descasso. É um descasso. Pô, cara, que pena, né? Partiu muito cedo, cara. Tinha muita coisa, tinha muita lenha pra queimar ainda, André. E no Serve the Servants, Costa, que é a primeira música do álbum, é a primeira música do álbum, né? Isso, abre o disco. E ele começa, cara, dizendo Teenage Against has paid off well. Ou seja, a angústia adolescente rendeu bons frutos, mas agora eu tô entediado e velho. Porra, bicho, tu tinha 26 anos, filho da puta. Entediado e velho aonde, cara? Mas quando ele chegou na mansão, cara, quando ele ficou rico. E outra, ele teve uma vida também que as pessoas talvez esqueçam, cara, que foi muito cercada de papo. Ele virou uma estrela pop, de fato, cara. Sim. Ele com a Courtney Love, cara, a gente tinha notícia assim, eles foram no bar, brigaram. Era tipo muito tabloide, sabe? Assim, eles viraram um casal pop de verdade, igual, sei lá, a Madonna e o Charlie Sheen foram nos anos 80, sabe? Uhum. Viraram uma perseguição pop, assim, da vida, cara. E aí, com 26 anos, com aquela dor, com os vícios, com todos os traumas acumulados, cara,
e de viver uma vida. E ele sabia gastar, ele era um playboy, ele não era assim, um punk. Não, morou numa mansão foda lá em Seattle, bebia champanhe de 300 horas, garrafa. Ele soube o que era bom da vida, financeiramente falando. Só que eu não sei se ele era tranquilo com isso. Entendeu? Assim, não sei se ele. Velho, cheguei lá, igual o rapper, sabe? Que usa o cordãozão de ouro e é nóis. Sim, sim. Eu acho que ele viu uma dicotomia em relação a isso, cara. O que é uma bosta, né, cara? Porra, o talento dele virou isso, cara. Sabe? Velho, que sorte que você teve, cara. Curta. Sabe? Curta a sua filha, cara. Aí ele botou. Mas sabe uma coisa, Costa, às vezes eu penso assim, que faltava o Kurt? Não sei se faltava, porque ele tinha seus ídolos, né, cara, e tal. Mas não sei, bicho, faltava uma figura assim, um mentor, sabe? Porque, de fato, é um sujeito que não teve pai, nem mãe, nem ninguém, cara. Um sujeito que com 14 anos, 15 anos, tava só no mundo, pô. É assim, meu irmão, é você e você, cara. Faz a tua aí, bicho. Ou você faz... Foi o Michael Stipe do R.E.M., tanto que ele é padrinho da Francis, cara. Sabe? A Courtney e o a Courtney e o Kurt que respeitavam muito o Michael Stipe, cara. Só que, velho, como é que você bota a rédea, cara, num pandemônio daquele, velho? Um casal que não tinha como dar certo nunca. Duas energias muito equivocadas se encontrando, velho. Não tinha como, André. Não Evidente. tinha como. E outra coisa, dizem que no fatídico momento em que ele tira a própria vida, ele coloca na vitrola para tocar, ou isso é lenda, não sei, Costa, talvez você saiba dizer, ele coloca um disco do R.E.M., não é, cara? Não, era o Automatic People. É, Pegaram né? lá, né? Tava na vitrola, né? Então, assim, Sim. a perícia pegou, né, cara? Sabe? Ele tava ouvindo R.E.M., cara. Sabe? E na carta de suicídio ele cita o Neil Young, né? Ele cita o Neil Young na carta, aquele verso lá do Hey Hey My My, It's better to burn out than to fade away, né? Então é melhor você queimar rápido do que ficar minguando. Essa música do Neil Young, ele faz um paralelo entre os Sex Pistols e o Elvis, né? Porque o Sex Pistols acaba em 77 com a morte do Sid Vicious e o Elvis morre em 77 também. Então, o Neil Young, ele reflete o rock and roll nisso, né? Com o Sex Pistols e o Elvis, no ocaso dessas duas bandas, né? Desses dois artistas. É foda. E o Neil Young ficou muito sentido, cara, de estar na carta suicídio do Kurt. Porque, assim, ele achou que podia fazer... Ele nem imaginava que tinha tanta relevância assim pro Kurt. Sabia que o cara era fã, tal. Já tinha gravado um álbum com o Pearl Jam. Não, perdão, ele gravou o álbum com o Pearl Jam depois, em 95. Eu errei. Mas assim, os caras pagavam pau, citava ele e tal. Só que ser citado na carta de suicídio fez muito mal ao Neil Young. Fez muito mal, assim, a ele, sabe? De achar que podia ter... Porra, eu tinha influência, eu podia ter feito algo. E o Michael Stipe, cara, é o cara mais apaziguador e gente boa desses doidão drogado rock alternativo estadunidense, cara. Ele vai lá, calma, galera. Ele é muito respeitado enquanto uma espécie de conselheiro ou mentor. E sempre muito centrado, né, cara? E compreendendo a doideira, não é careta na análise, sabe? Sim. Mas não foi capaz de salvar o Kurt, né? E sei lá se alguém seria, né, cara? Quem seria capaz de salvar ele fora ele mesmo? Claro, é foda. Enfim, mas que artista, né? Um meteoro, literalmente. É porque alguém que é capaz de erguer uma obra desse tamanho em 4, 5 anos, bicho, sendo que você partiu para erguer essa obra ali com 22, 21, bicho, um gênio, né? Rapaziada, espero que tenham gostado.